Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você que talvez está esperando algo de alguém, você vai ver na Escritura que a gente não deve ter como base a palavra das pessoas. A gente nunca pode nos apoiar naquilo que se dizem, porque infelizmente há muitas pessoas que vivem tendo como base a teoria humana. Há muitas pessoas que se apoiam na teoria da conspiração e acabam deixando a palavra de Deus em segundo plano. Olha o que diz no profeta Isaías 41:17. Isaías 41:17 diz assim: os aflitos e necessitados buscam água e não as acham, e a sua língua se secam de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não o desampararei. Sabe aquela pessoa, como falei, que se apoia na palavra dos homens, na teoria da conspiração? Aquela pessoa que deposita a sua fé, a sua confiança ou a esperança no que as pessoas dizem. E de repente aquele que se apoia em outro, a pessoa que se apoia em outro, muitas vezes acaba sendo frustrado, acaba muitas vezes decepcionando a si mesmo por ter se apoiado nos outros. E é do que a Bíblia está dizendo aqui: os aflitos e necessitados buscam água e não as acham, e a sua língua se secam de sede. Está se falando da pessoa que no outro se apoia. Aí diz assim: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não o desampararei. Ou seja, você percebe que isso aqui é um alerta da parte de Deus para não se apoiar nas pessoas, não ter como base o que as pessoas dizem ou falam, não colocar sua esperança nas pessoas, porque normalmente quando você coloca a sua esperança nas pessoas, quando você dá confiança às pessoas, quando você se apoia nelas, no momento que você mais precisa do apoio daquele alguém, no momento que você mais precisa de uma palavra por parte de certas pessoas, do incentivo por parte delas, de um abraço por parte delas, normalmente você não vai ter. Normalmente quando alguém confia em outro, se apoia em outro, coloca sua esperança em outro, quando você precisa daquele alguém, normalmente aquelas pessoas elas vão te virar as costas. Elas vão te desamparar, elas vão te rejeitar. Você vai entender que ter se apoiado em A ou B, na verdade, foi perder o tempo, ter confiado em pessoas em quem não deveria. E aí a Bíblia está dizendo: eu, o Senhor, o Deus de Israel, não o desampararei. Ou seja, não esperar das pessoas, não se apoiar nas pessoas. Porque quando você deposita sua esperança nos outros, quando você deposita sua confiança nos outros, será frustrado mais cedo ou mais tarde. Não estou dizendo que a gente não tem que ter vínculo com as pessoas, não é isso. Porque a gente tem que ter credibilidade com as pessoas. A gente tem sim que ter essa aproximação com as pessoas. Mas não podemos colocar nossa esperança nelas. Não se pode depositar a confiança nas pessoas, e sim no Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que os aflitos e necessitados buscam e não as acham, e a língua se secam de sede. Ou seja, um alguém que espera pelos outros, um alguém que deposita a sua esperança nos outros, quando você mais precisar, você não vai poder contar com elas. Mas eu, o Senhor, não o desampararei. Ou seja, se você não quer se frustrar, se você não quer se decepcionar, não coloque sua esperança em ninguém. Não deposite a sua confiança nas pessoas, somente em Deus. Coloque sua esperança no Todo-Poderoso, que Ele diz: eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de água, e a terra seca em mananciais. Tornarei o deserto em açude de água
e a terra seca em mananciais. Em outras palavras, somente o Senhor poderá mudar a sua sorte. Somente o Senhor pode te abrir caminho onde não há caminho. Somente o Senhor pode responder suas expectativas. Somente o Senhor dos Exércitos poderá fazer com que brote fonte de água no seu deserto. Somente o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus dos Exércitos, pode tornar seu deserto em mananciais. Para isso é necessário ter o Senhor como a sua esperança. É necessário depositar a sua esperança, a sua confiança no Todo-Poderoso. E assim Ele te abrirá caminho no meio do deserto. Assim Ele fará com que a terra seca se torne em mananciais. Ele fará com que o deserto se torne açudes de águas cristalinas. Assim o Senhor fará com que brote fonte de água no seu deserto. Quando você coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor Deus de Israel, Ele fará com que o seu deserto floresça. Talvez tem pessoas me ouvindo que têm se frustrado, vivido decepções. Talvez tem pessoas me ouvindo que têm se frustrado por alguma forma, porque você esperou algo dos outros. Nunca se pode esperar dos outros, porque quando a gente espera nas pessoas, normalmente a gente se frustra. Quando esperamos nas pessoas, quando você mais precisa, você não vai poder contar com elas. Mas eu, Senhor, não te desampararei. Ele diz no versículo 17: abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas. Tornarei o deserto em açudes de águas cristalinas, e a terra seca em mananciais. Ou seja, se você esperar no Senhor, depositar nele a sua esperança, a sua fé, a sua confiança no Senhor, em mais ninguém, Ele fará o seu deserto florescer. Então espere nele, confie nele, coloque sua esperança nele, a sua confiança nele. Assim Ele vai tornar o seu deserto em mananciais e fará com que o mesmo deserto floresça no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Nunca deposite a sua confiança nos outros. Nunca coloque sua esperança nas pessoas, mas sim no Todo-Poderoso, porque só Ele poderá fazer com que o seu deserto floresça, com que a terra seca se torne em mananciais. Só Ele poderá tornar o seu deserto em açude de água cristalina. Eu estou dizendo que só Deus poderá resolver seu problema, tá bom? Pense nisso. Se você não quer se frustrar, se você não quer decepcionar-se, não deposite a sua esperança nas pessoas, não deposite sua confiança nas pessoas, e sim no Todo-Poderoso, porque só Ele poderá fazer florescer o seu deserto, tá bom? Deus abençoe, pense nisso, só Deus pode saciar sua sede. Forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.